Vamos lá, hoje nós vamos meditar no livro de Juízes. A gente vai ler do capítulo 1 ao verso 5. Convido você a abrir sua Bíblia, pegar seu celular, enfim, seu tablet. Eu vou ler na mensagem. Creio que para quem tiver sem Bíblia na mão, pode acompanhar ali. No nosso projeção vai estar na versão NVI. Todo mundo? Quase todo mundo? Depois da morte de Josué, o povo de Israel perguntou ao Eterno: quem vai tomar a iniciativa de atacar os cananeus? E o Eterno respondeu: Judá irá. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Os homens de Judá disseram aos homens de Simeão, seu irmão: venham conosco ao nosso território para nos ajudar a atacar os cananeus. Depois iremos para o território de vocês. E então Simeão foi com eles. Judá atacou. O Eterno entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles. Judá os derrotou em Bezeque, 10 unidades militares. Depois alcançaram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. Massacraram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o capturaram. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés dele. Adoni-Bezeque disse: 70 reis sem os polegares das mãos e dos pés rastejavam, comendo migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o que eu fiz com eles. Eles o levaram para Jerusalém e ele morreu ali. Amém. Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra. Mais do que isso, obrigado pelo Cristo que é a palavra encarnada. Obrigado por esta comunidade viva e pelo Teu cuidado conosco, inclusive nas admoestações como esta manhã. Que o Senhor possa abrir nossos corações e mentes e nos tornar mais sensíveis à Tua voz e obedientes ao Teu chamado. Em nome de Jesus, amém. A gente começou o estudo falando um pouco desse período histórico do livro dos Juízes. É um período histórico em Israel que se coloca logo após a morte de Josué. Josué foi aquele que continuou guiando o povo e de fato fez o proventar na terra de Canaã, né? Lembrando que Moisés retira do Egito, mas Deus não o deixa pisar em Canaã. Levanta Josué. Então tem esse primeiro trabalho, e após a morte de Josué dá-se essa lacuna de liderança única em Israel. E de tempos em tempos Deus levanta um juiz que, como a gente vai ler no texto, está mais para um libertador, está mais para alguém que vai retirar a opressão do povo de Israel. Mas que opressão? Por que opressão? Porque, como a gente já anteviu, logo após a morte de Josué e dos patriarcas que estavam com ele, dos anciãos e do sumo sacerdote, o povo começa a se esquecer do pacto que tinha feito com Deus, começa a se esquecer das promessas que tinham feito diante de Deus, e começam a sofrer então perseguição na terra, exatamente como Deus avisa que aconteceria. Então segue-se um ciclo de apostasia, onde o povo esquece o que aconteceu, opressão, onde algum dos povos da terra, sejam os cananeus, sejam os fariseus, sejam os jebuseus, os filisteus, enfim, os povos da terra de Canaã começam a oprimi-los. Então você tem um período de apostasia, um período de opressão. Depois você tem um período de arrependimento e clamor ao Senhor, ou seja, esse povo que é oprimido, que é opresso, que é devastado, ele clama ao Senhor, ele começa a buscar o Senhor, e aí você tem o Senhor tendo misericórdia, levantando um juiz, levantando esse homem, esse libertador, e há então paz. Esse homem
promove essa libertação, e durante o seu tempo de vida há descanso e paz naquela geração. Esse homem morre, e aí o que acontece? Levanta-se uma geração que não o conheceu, a apostasia de novo, o povo é invadido, nova opressão, depois da opressão, ora, clama a Deus, nova aflição, outro juiz se levanta. E Juízes vai nesse ciclo, nesse ciclo, nesse ciclo. O mote do livro são aquelas palavras: naquele tempo não havia rei em Israel, as pessoas faziam o que bem entendiam. Nada mais atual do que o mote do livro de Juízes. Nada mais atual do que dizer que tudo é relativo, tudo depende do seu ponto de vista, tudo depende de como você enxerga as coisas. A gente faz isso até com teologia, ou quiçá muito mais com a teologia. Na contextualização que a gente propôs, nós comparamos esse povo de Israel que entra nessa terra de Canaã com os cristãos espalhados pela terra, ou até mesmo a gente pode pensar na cristandade brasileira. Antigamente a gente conseguia se unir sob uma bandeira, talvez evangélicos, mas hoje está mais difícil. Mas se você disser cristão, provavelmente as pessoas dizem: não, cristão eu sou. Mas já conseguimos imaginar quantas tribos existem no meio cristão? Quantos se dizem cristãos e que de fato você olharia até meio torto e fala: não sei se a gente serve ao mesmo Deus, não. Ou será que esse Deus se serve da mesma maneira? É mais ou menos assim que esse povo de Israel está. Eles têm diversas tribos, e a gente vai ler, são 12 tribos, a gente vai ler durante a história do livro, que as tribos são bem diferentes em si, e que às vezes elas valorizam muito mais a identidade tribal do que a identidade do povo, sob pena de uma das tribos quase ter sido exterminada. Quem é a tribo que quase foi exterminada? Tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é quase exterminada numa das passagens do livro de Juízes. Por quê? Porque valoriza mais a sua identidade tribal do que a sua identidade como povo chamado por Deus. Muito bem. Então, quando a gente olha esse povo de Israel sob esse aspecto de um povo com diversas tribos e, portanto, com diferentes costumes mesmo dentro de si, e que apesar de terem sido redimidos por Deus, serem libertados do Egito com mão forte, e terem atravessado e passado os 40 anos no deserto, o que talvez desse para eles alguma identidade, a gente percebe que, ainda assim, tendo vislumbrado diversos milagres, terem encontrado Deus e visto Deus de diversas formas, ainda há no meio deles outros deuses. E isso faz com que Josué, quando termina o seu livro, diga claramente. Vou ler. Josué capítulo 24, versículo 14. Eu até vou preferir a NVI. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha, ele está dizendo isso para um povo que já pelo menos 80 anos já tinha saído do Egito. E se a gente quiser ser mais ainda, que há mais de 400 tinha saído, que é o caso de Abraão, tinha saído de Ur dos Caldeus. Ou seja, depois de 480 anos, vamos botar 5 séculos, esse povo ainda se encontra contaminado, mesmo depois das 10 pragas do Egito, mesmo depois do maná do deserto, mesmo depois do mar vermelho aberto, mesmo depois da nuvem de fogo de noite, da nuvem durante o dia e da tocha de fogo. Da nuvem de fogo ficou mais difícil. Depois da nuvem durante o dia e da tocha de fogo durante a noite, mesmo depois das 10 tábuas, mesmo depois do boi de ouro que foi adorado, levantado pelo sacerdote e depois servido como pó na água, e tantas pessoas morreram, mesmo depois da terra ter se aberto na rebelião, se eu não me engano, de Corazim. Enfim, eles tinham visto, se há uma geração que viu milagres, não há geração como essa. E isso não significou que eles, de maneira alguma, que eles estivessem plenamente purificados. Ainda havia no meio deles outros deuses, outros costumes. E o que Josué diz?
sirvam-no, temam ao Senhor, sirvam-no com integridade, inteireza, completamente e fidelidade. Não vacilem. Muito bem, ele diz isso já sabendo muito provavelmente que o povo se apartaria. Qual é o assunto então de Juízes? Se a gente fosse fazer como é que você chama quando você faz uma tese, você coloca as palavras-chave. Se você fosse colocar as palavras-chave, prepare-se, olha as palavras-chave de Juízes: guerra, disputa pelo poder, roubo, sexo, assassinato, estupro, covardia, traição, corrupção. Tá bom? Às vezes eu acho que se Juízes fosse escrito hoje, ou a Bíblia foi escrita hoje, a gente tem que botar um classificado no livro de Juízes. Assim, para as crianças a gente melhor retirar Juízes, porque Juízes é pesado. E é mesmo. Juízes não é um livro para neófitos. Juízes não é um livro para novos convertidos. Nele não temos um mestre que senta numa montanha e ensina como devemos viver a vida, como, né? Em Juízes não temos cartas escritas com orientação, com ensino. Não temos parábolas que nos fazem refletir, compreender o reino. Em Juízes a gente encontra a história. Em Juízes encontramos o povo do reino e seus líderes mancos, eu vou acrescentar. Juízes é a história da gente. Enquanto os evangelhos tratam da vida de Cristo, dos ensinamentos, as cartas paulinas vão ensinar a igreja como viver, como se relacionar, Juízes vai contar a história da gente. Na verdade, Juízes poderia ser muito bem um paralelo do Velho Testamento de Atos. Porque se vocês esperarem para pensar bem em Atos a gente também tem algumas coisas bem feias. Traições, discussões, disputa pelo poder, etc. Mas tudo bem. Hoje, o trecho que a gente leu, para de fato começar Juízes, ele traz uma história, no mínimo, estranha. Já pararam para pensar quão cruel é você cortar os polegares de alguém? E aí, enquanto eu preparava, eu só pensava no Roger, né? No significado dentro da biologia do que é o nosso dedo opositor. Alguns dizem que ele é a prova máxima da nossa evolução, o que nos torna capazes de segurar, de manusear, de fazer tarefas finas como escrever, como tocar um instrumento, como manusear, para ser artista, né? Manusear um pincel, entre outras coisas. Nós não somos os únicos que temos dedos opositores, né? Os primatas possuem dedos opositores, mas não como os nossos. Ainda assim, os nossos são... Não é isso mesmo, Roger? Os nossos são mais delicados e prontos para isso. A parte do cérebro que cuida do comando das nossas mãos e, portanto, dos nossos dedos polegares, é maior do que se juntarmos pés, pernas, tronco, etc. Tamanha a importância das nossas mãos. E, se os dados que eu li estiverem corretos, 60% disso é só para os polegares. A cirurgia de recolocação de um dedão é das mais complexas que se pode fazer, comparadas inclusive a uma cirurgia no cérebro. Aí você me pergunta, tá, e eles por acaso sabiam disso? Será que naquela época eles tinham ideia disso? Não, imagino que não. Talvez sim, tivessem a importância. Por quê? Você pode ser guerreiro sem o dedão? O que o homem prestava para ser se não fosse um guerreiro naquela época? Você poderia ser um líder sem um dedão? Não. Quando você cortava o dedão de alguém,
você transformava essa pessoa num pária. Lembra que ele diz que comiam migalhas embaixo da mesa? O que essa figura nos traz? Lembra do encontro de Jesus com a mulher sirfenícia, que pede para ela, pede para que seja curada? Ele fala assim: é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela diz: os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem. E o que esse rei Adoni-Bezeque fez? Fez com que 70 reis comessem debaixo. Transformou esses reis em seus cachorrinhos. Hoje a nossa relação com os animais é um pouco mais amorosa, respeitosa, mas naquela época não era assim. Um pastor que eu muitas vezes ouço, ele diz que os judeus se gabavam de dizer em suas orações: obrigado, Senhor, por não ser mulher, por não ser gentio e por não ser cachorro. Legal, né? Colocar essas três coisas. Assim era a visão de um judeu. Ou seja, eu estava transformando aqueles reis, enfim, aqueles líderes, em meros animais aos meus pés. Muito bem. O povo consulta ao Senhor. Primeiro versículo. Tá legal aí, não tá? Opa, o povo está temente ao Senhor. Josué morreu, mas parece que a coisa vai continuar nos trilhos. O povo consulta ao Senhor. Melhor ainda, o Senhor responde. E o Senhor diz o quê? Judá irá. Eu vou entregar esse povo, esses cananeus, nas mãos de Judá. E Judá vai lá e fala: Simeão, vem comigo, porque se você for comigo e a gente derrotar, quando Deus mandar você guerrear contra os seus, eu vou com você e a gente vai guerrear. E Simeão fala: fechou, vamos lá, nós vamos derrotar esses caras. E aí Judá e Simeão se levantam, se põem para a guerra, e Deus entrega os cananeus, os ferezeus, e eles derrotam mais de 10 unidades militares e conquistam a cidade de Bezeque, cujo rei era Adoni-Bezeque, senhor de Bezeque. Um rei que tinha capturado outros 70 reinados, ou seja, a capturação, a conquista de Bezeque e de seu rei, na verdade, mostra a maior vitória de Judá e Simeão. E aí o que Judá faz? E Simeão prende, e aí eles cortam os polegares de Adoni-Bezeque, do jeito que é a história. E aí o rei Adoni-Bezeque diz: olha, como eu fiz com os 70 que estavam diante de mim, vocês fizeram. E a história termina. A história não tem um gosto estranho, não? A gente poderia dizer assim: olha só, vamos pensar desse jeito. O mundo precisa ser conquistado por nós que somos povo de Deus. Lembra? A gente se colocou como povo de Israel. Há um príncipe deste mundo que pegou essa geração e transformou-os em animais, em seres menores que homens, que rastejam, que comem de suas migalhas. Há um príncipe deste mundo, mas nós, povo de Deus, vamos derrotar esse príncipe. E quando a gente derrotar esse príncipe, a gente vai dominar essa terra, libertar esse povo. E aí a gente pega esse príncipe e corta os dedões, polegares dele. Não fica legal, fica quase lá, né? Podíamos pensar assim: olha, o que é um homem sem os polegares? O que os Adoni-Bezeques, ou senhor de Bezeques, tem feito com a população em geral? Cortado o dedão. O que é cortar o dedão? É tirar a sua identidade, sua digital. Tirar o dedão do pé, fazer com que você perca o equilíbrio, né? A pessoa sem o dedão tem dificuldade para andar. Outro detalhe, eu falei tanto do dedão da mão, não falei do dedão do pé. A importância do dedão do pé. Dedão é ótimo, né? Dedo opositor, fica bem mais bonito. Mas vamos voltar para o começo? O povo consultou o Senhor: quem vai começar a guerra? E Deus respondeu: o que Deus respondeu? Judá. Quem subiu à guerra? Quem subiu à guerra? Judá e... Opa!
Por que Deus manda uma coisa e a gente tem que dar uma ajudazinha? Por que é difícil cumprir o que Deus manda? Deus manda quem subir? Judá. Quem é que sobe? Judá e Simeão. Beleza. Qual era a ordem de Deus ao conquistar as cidades? O que era para fazer? Alguém lembra? Como era legal a ordem? Era para fazer o quê? Passar o fio da espada geral. Como dizem os marinheiros, de fio a pavio. Do rei ao rebanho. Não era para sobrar nada. Mas o que eles fazem? Não, vamos trazer o rei para cá. Esse cara merece uma lição. Ele não merece ser simplesmente morto. O que a gente vai fazer com ele? Vamos cortar os dedões. Perdão, os dedos opositores, superiores e inferiores. Os polegares, vai. Pronto. Há uma dificuldade inerente ao ser humano de obedecer a Deus. Sabe esse gosto? Sabe esse desencontro do texto com a nossa realidade cristã? Fala assim, poxa, mas não cabe porque não cabe mesmo. Aí você fala, pô, tá claro, a gente não tinha nada para fazer isso. Deus não mandou. Ele fala assim, não, Deus não mandou, mas eles fizeram. Eles deixaram de derrotar os cananeus, os fariseus. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar de fazer algo que Ele disse que ia fazer, apesar de você... Eu ia usar um termo mais... Apesar de você não seguir estritamente as ordens que Ele deu. Vê se isso parece com o que a gente vive hoje. Compara de novo, vamos pensar de novo em Israel e suas tribos, e suas famílias, e suas clãs, com o nosso povo por aí. O que Jesus, vou ser bem claro, o que Jesus nos manda fazer quando Ele está se despedindo? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que crêem. Muito bem. Será que é isso que nós temos levado? Ou será que a gente tem acrescentado uns polegares cortados por aí? Ou será que a gente tem chamado uns outros povos para irem com a gente, porque a gente, de certa forma, não tem tanta confiança de que Deus vai agir assim? Vamos pensar num exemplo mais prático, dentro daquilo que a gente vive. Você caminha com Jesus há algum tempo e se percebe falho, pequeno, arrependido por algum pecado específico com o qual você luta duramente. E você toma a decisão de, numa reunião comunitária, pedir perdão aos irmãos e para que você para que o Senhor tenha misericórdia. O que aconteceria se isso fosse colocado em prática hoje? Muito provavelmente, a igreja muito temerosa, muito piedosa, oraria com afinco por você. Não seria assim? Seria. Eu acho que, claro, alguns julgariam, etc., mas eu acho que em sua maioria as pessoas estariam ali pronto para orar e te ajudar. Aí chega no domingo seguinte, você faz o mesmo pedido e a mesma oração. Aí a igreja fica meio assim, então, vamos lá, né? O cara está difícil. Imagina que ele fizesse isso por um mês inteiro. Provavelmente no quadro ele fala assim, meu irmão, é o seguinte, você não entendeu bem o que a gente faz aqui não. Você já devia ter passado por isso. Quando na verdade é exatamente o contrário. Por quê? Porque a nossa caminhada parece que vai nos dando uma casca, uma couraça, uma envoltório, uma máscara, pronto. Máscara é melhor. Uma máscara de correção, de piedade, de santidade, que não é verdade. E aí a gente não consegue mais se fragilizar diante dos nossos, e aí a gente começa a assistir
e perceber que os nossos líderes, se isso acontece entre nós, membros, imagina que os nossos líderes vão se fechando até que, infelizmente, estouram escândalos. E por que estouram escândalos? Porque não tem ninguém que seja perfeito. Mas se houvesse entre nós um ambiente de fraternidade, a ponto de eu poder confessar os meus pecados uns aos outros e, enfim, ser curado e ser cuidado, eu não chegaria a esse ponto. Semana passada, eu até comentei aqui, infelizmente, mais um pastor se suicidou. Faz sentido isso? Temos criado nos nossos arraiais um sistema diferente daquilo que Deus propôs. Temos acrescentado ordenanças à simplicidade do Evangelho. Temos criado rotinas, costumes, tradições que têm aparência de piedade, mas que na verdade são estranhas àquilo que Jesus mandou. Eu entendo que em nossa caminhada pessoal, individual, particular com Deus requeira coisas de nós que são individuais e particulares, desde que de acordo com a sua palavra. Mas transformar isso em jugo para o outro é errado. E isso acontece durante o livro de Juízes inteiro. Há uma outra passagem no livro de Juízes, que a gente vai estudar mais à frente, que é o caso de Débora. Débora, uma profetisa, no tempo dela eles estão sendo oprimidos, e Deus avisa ela fala assim: olha, chama o general fulano de tal e avisa para ele que ele vai libertar Israel, que eles vão entrar em guerra e o Senhor vai dar vitória. Quando ele diz isso para esse rei, sabe o que ele diz para esse juiz? Sabe o que esse juiz responde? Se você for comigo, eu vou. Aí o que Débora diz para ele? Beleza, eu vou, mas a vitória não será dada pela sua mão. E Sísera, que era o rei que seria derrotado, enfim é derrotado por uma mulher que não é Débora, que é uma outra mulher que vai lá e, numa cena muito estranha, não sei quantos já ouviram, crava uma estaca na cabeça dele enquanto ele dormia. A traição, enfim. Então, chega de spoilers, né, do livro. E assim a gente vai caminhando nesses quase mandamentos. Sabe por que ainda existiam, e a gente falou isso no começo, sabe por que ainda existiam outros deuses no meio do povo? Porque é mais fácil servir a esses outros deuses. O que o Senhor nos cobra como a gente leu em Josué 24:14, temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. O que os baalins cobravam dos povos, dos cananeus? Cobrava integridade? Cobrava fidelidade? Cobrava oferta. Olha só, se você me trouxer suas primícias aqui, se você me trouxer seus grãos, está tudo certo, sua colheita vai ser boa. Se você me trouxer do seu gado e me servir com o seu gado, seu rebanho não vai ter peste, não vai ser comido por feras. Se você simplesmente me entregar cultos e oferendas, até mesmo seus filhos queimados, eu vou proteger sua família e você será muito bem sucedido e rico. O que é mais fácil? É mais fácil servir a uma deidade que só cobra oferendas, ou servir uma deidade, com perdão do termo deidade, que requer de nós integridade, fidelidade, temor, santidade?
Mas aí, isso está distante de nós. Não há como não voltar no tema. Não é? Nós servimos a Deus. Que Deus. Será que a gente não transformou de novo as nossas denominações em adoradores de Baal? Onde até fazemos culto da prosperidade. Está explícito. Eu faço um culto para receber prosperidade. O culto não é mais ao Senhor. O culto é para que eu receba alguma coisa. Culto das causas impossíveis. Não é de se estranhar que Israel ainda tivesse Baalins no seu meio. Não é de se estranhar que nós tenhamos os nossos Baalins no nosso meio. O Senhor vai deixar de fazer a sua obra na história pelos nossos desencontros? Não. Os juízes que ele vai usar durante esse texto são pessoas de vida, para dizer o mínimo, extremamente questionável. Acho que até comentei no domingo passado, um deles, Abinadab, eu acho, filho de Gideão, mata 70 irmãos para poder ser o líder. Matou 70 irmãos num dia só. Ele promove uma festa, chama todo mundo, vou dar uma festa para vocês. Cerca a rapaziada e mata numa pedra 70 irmãos. E sobra um, o mais novinho. Esse é o líder que Deus levanta, e pior, que liberta o povo. Então não é de se estranhar que pastores, que líderes, pisem na bola. Fui bem tranquilo agora, hein? Por quê? Porque todos eles são sombra. São apenas uma imagem distorcida, como que vista por espelho. Lembra que o espelho naquela época não era um vidrinho com aço, né? Era só um metal polido. De quem é o nosso mestre. Meu questionamento, minha admoestação final, perdão por dizer assim, mas minha admoestação final é que a gente de fato consiga ouvir o que Deus tem nos mandado fazer e não tentar ajudá-lo naquilo que Ele tem nos mandado fazer. Ajudá-lo no sentido de fazer além. Ele mandou você subir, não chama o seu irmão para subir com você, porque ele mandou você. Se ele mandar o seu irmão subir, se ele mandar você e seu irmão subir, suba os dois, também não vá sozinho. Se ele mandar matar todo mundo, não tenta ser o justiceiro. Peraí, antes de matar, esse aqui merece ficar debaixo da minha mesa sem os polegares, porque ele fez isso. Porque esse é o tipo de coisa que é pequeno, mas que traz o distanciamento, que vai nos corrompendo, como se fosse uma ferrugem que começa a pegar e nos destruir. 2 Timóteo, e geralmente essas coisas que nos fazem se perder, são coisas que têm essa aparência de piedade. Segunda Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 9. 1 a 9? Deixa eu ver se é de 1 a 9. É isso. Vou ler na minha, que essa vai ser até bem mais direta. Não seja ingênuo.
Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Adorei alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo. Vou repetir. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Ele está falando para nós. Fique longe deles. É o tipo de gente que entra sorrateiramente na casa de mulheres instáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, se apegam a qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Elas são exploradas vezes seguidas e nunca aprendem. Esses homens são como os velhos trapaceiros egípcios, Janes e Jambres, que desafiaram Moisés, aqueles mágicos de Faraó que fazem a vara virar cobra. Renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores, e um dia serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Eu vou continuar porque parar aqui vai ser pesado. Você tem sido um bom discípulo, Paulo escrevendo para Timóteo. Você tem sido um bom discípulo meu. Seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, amor, paciência, problemas, sofrimentos. E sofrimento com a dor que senti em Antioquia, Icônio e Listra. Você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitá-los. Não há campanha de 7 dias. Não há oferta que vá fazer impedir isso. Não há adoração a Baalim dentro da igreja. Não há mentiroso que se levante num púlpito dizendo o contrário, que vai impedir isso. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar. Mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. Não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião. Paulo está falando dele, de Timóteo e de todos os outros. Corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus nos deseja incumbir. Amém. Senhor, nos ensina a te temer com integridade e fidelidade. Nos ajuda a retirar do nosso meio os falsos deuses, aquilo que tem aparência de piedade, aquilo que parece servir, mas na verdade estamos servindo a nós mesmos, aos nossos prazeres, aos nossos interesses. Nos ajuda a enxergar em Ti o nosso verdadeiro juiz e libertador, aquele que verteu seu sangue para a nossa salvação, e a suportar a cruz que o Senhor nos tem preparado. Em nome de Jesus. Amém.